Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve uma hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Bem-vindos ao 14º episódio do Parar para Vender. Desta vez o tema é Coragem para Vender e quem recebemos foi a grande Susana Gomes. Ela é coach, é mentora para consultores imobiliários. Então nós basicamente vamos mergulhar num tema que é fundamental para o sucesso de qualquer vendedor, que tem a ver com a atitude, com esta coragem para vender. É normal nós já nos sentirmos nervosos antes de uma determinada apresentação de uma proposta, termos até evitado uma oportunidade de venda com medo de rejeição. Contudo, aquilo que foi delineado pela Susana é um plano de ação para nós pouco a pouco irmos fortalecendo esta coragem. Bem-vindos a mais um episódio. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Susana Gomes, coach e mentora para consultores imobiliários. A Susana é assim uma grande empreendedora, costuma realizar summits imobiliários online com imensos convidados e hoje vamos receber a Susana para falar sobre coragem para vender. Okay, sobre esta atitude, sobre todas as competências que são importantes, mas acima de toda esta competência, esta atitude que é a coragem para vender. Sendo assim, Susana, olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Eduardo. Estás bom? Estou muito bem. E tu? Olha, obrigada por este convite, Nada. porque é muito. Epá, eu adoro estar aqui deste lado, que eu normalmente estou desse lado, e também gosto muito de estar deste lado também, por isso muito obrigada, Eduardo. Nada. Olha, Susana, antes de mais, eu apercebi-me agora aqui de uma coisa. Não sei Diz. porquê. Há um problema aqui no LinkedIn que não está a deixar as pessoas assistir à live. Pronto. Não há problema Pode nenhum. ser. Não há problema nenhum. Depois o episódio vai estar gravado no podcast, no Spotify, no iTunes. Portanto, a malta depois pode assistir sem problema nenhum. Ok? Sendo assim, Susana, então, vamos aqui explicar. Eu faço sempre aqui esta pequena introdução. E qual é esta pequena introdução? Que é explicar às pessoas de onde é que eu conhecia os meus convidados. Ok? Portanto, mais uma vez, tu foste uma pessoa que eu não conheci inicialmente presencialmente. Aliás, nunca estivemos presencialmente Nunca juntos. tivemos presencialmente, nem Nunca sei se tu estivemos. és alto, se és baixo. Tenho 1,5 m. Tenho 1,5 m. Ah, sério? É verdade. És Então, pequenino. muito pequenino. Então, Susana, como é que nós nos conhecemos? Foi engraçado, quem te deu indicação sobre mim foi a Ângela Silva. Grande abraço e grande beijo para a Sim, um Ângela. beijinho para a Ângela. Tu então contactaste-me por causa do teu summit imobiliário, Uhum. fizeste uma chamada e basicamente depois dessa chamada fizeste-me companhia e entrava aí a guarda. Portanto, basicamente 1h30 numa primeira chamada em que viemos a conversar. Foi. Portanto, eu hoje, Susana, vamos fazer aqui um esforço para isto só demorar 1 hora. Vai ser difícil, sabes disso, não sabes? Eu tenho perfeita noção, mas nós gostamos de desafios, portanto, nós vamos conseguir. Bora lá, bora lá. Sendo assim, Susana, então eu estive a pesquisar um bocadinho sobre ti. Ui. Ok? E então, o que é que eu estive a ver? Ora bom,
A Susana Gomes mora numa província para onde eu quero ir passar a minha reforma, portanto a Susana Gomes está no Algarve. Ok. É verdade. O que é que eu também sei? Sei que a Susana Gomes é arquiteta. Verdade, também. Ok. E agora, as grandes obras da Susana Gomes é montar estruturas e ajudar os consultores imobiliários a vender mais. Precisamente. Eu acho que até mais do que vender mais, Uhum. tem muito a ver com a coragem, não é? É terem a coragem de cumprirem o propósito deles. Sabes? Aquela coisa que nós sentimos que estamos cá para fazer, mas que por alguma razão não fazemos. Uhum. É mesmo, é mais do que isso. Claro que isso pode ser traduzido através de vendas, não é? Normalmente é isso que acontece. Mas é mais do que isso, é ir mais fundo ainda. Ok. E olha, explica-me uma coisa. Como é que tu deste este salto da arquitetura para as vendas e onde é que tu foste a buscar essa coragem? Deixa-me só te dizer que eu aqui na semana passada tive o José Carlos Pereira, que é um formador de vendas, tem assim uma grande audiência no LinkedIn, com quase 20 mil seguidores, e ele de engenheiro de ambiente passou para o ambiente das vendas. Ok? Portanto, tu da arquitetura passaste para as vendas, ok? Eu tirei economia e acabei nas vendas, se bem que quando eu acabei economia, havia duas coisas que eu tinha grande certeza na minha vida. Primeiro, nunca vou trabalhar nas vendas. Segundo, nunca vou trabalhar por conta própria. Olha, eu por acaso também tinha essa, do nunca vou trabalhar por conta própria, e Também. eu também digo muitas vezes, quando eu digo nunca até me arrepio, digo assim, epá, nunca digas nunca, que tu disseste nunca tantas vezes e estás aqui, não é? Eu dizia também, nunca vou trabalhar por conta própria. Essa coisa do nunca às vendas, por acaso nunca me lembrei de tal coisa, mas podia ter acontecido, porque eu achava que não tinha jeito nenhum para vendedora ou comercial, ou chamar. Só que a verdade é que, a bem ou mal, toda a gente vende. Todas Correto. as pessoas vendem, todas, não é? Basta a gente, sei lá, quando um amigo nos pergunta: "Olha, conheces um bom restaurante?", o que é que a gente está a fazer? Claro. É uma venda. Quando eu digo: "Olha, aquele restaurante é muito bom, tem assim um prato assim, XPTO, não sei o que mais", estou a fazer uma venda, não é? Claro. E portanto, acho que é um mito. Acho que a palavra hoje em dia tem aqui uma conotação um bocadinho negativa, Muito. mas na realidade é uma coisa espetacular. Vender é uma coisa fantástica. Eu digo, pá, digo que é vender é servir, não é? E acho que é muito bom. E acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer. Não é? Agora, como é que eu vim parar aqui? Eu costumo dizer, eu não tive coragem para vir para as vendas. Eu fui obrigada, entre aspas, a vir para as vendas. Ok. Porque quando eu fui arquiteta, não é? Eu fui arquiteta há 10 anos. Ok. Depois veio aquela grande crise que todos nós conhecemos, pelo menos aqueles assim mais antigos, vá, velhotes, não sei o que é que quer dizer, não é? Com mais experiência. Isso, com mais experiência. A malta com mais experiência sabe do que é que eu estou a falar, não é? Quando veio a crise, a arquitetura fiquei completamente sem trabalho, porque a construção parou e, portanto, não havia projetos. Portanto, não havendo projetos, os arquitetos andavam um bocadinho aflitos, não é? E o arquiteto para quem eu trabalhava, ele nunca me deixou na mão. Só que foi ficando cada vez com menos trabalho. Certo. E eu realmente, eu trabalhava à hora, fui ficando com cada vez menos horas para trabalhar, não é? E, portanto, houve uma altura que eu pensei, bom, isto está para aqui 3 horas por semana, 5 horas por semana, isto não vai chegar para eu sobreviver, não é? Então tive que ir arranjar outras alternativas. E eu lembro-me que na altura eu enviei currículos para tudo, até para limpezas eu enviei, porque sabia que na minha área, apesar de ter enviado, não ia haver trabalho, não é? E não fui aceita em lado nenhum. Ok. E então, o que é que eu me lembrei? Olha, eu não gosto desta coisa das vendas, mas deixa lá ver se porque eu, na realidade, eu tinha aqui um pensamento que eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia também têm, que
o consultor imobiliário é aquela praga, não é? Que nos chateia depois e que só quer é vender, como qualquer vendedor, não é? Que só quer é vender, que só quer a comissão. Isto era o meu mindset, não é? E então eu Uhum. pensava, eu não quero ser uma pessoa assim. Epá, mas eu estou tão aflita, já não sei o que é de fazer. Olha, vou ver aqui uma imobiliária, ao menos tem a ver com casas, não é? Arquitetura, casas, pronto. Sim, Vou podias ver dar se eles me ali. querem. Então fui escolher uma imobiliária pequenina, porque eu achava que se fosse muito grande, pronto, era ainda mais gente má, não é? Eu dizia, pá, não, nem pensar, vou-me dar mal, vai ser gente que só pensa nas comissões e não sei o quê. E então fui para uma imobiliária mais pequenina e foi assim que eu fui para as vendas. Pá, e digo-te, estamos a falar que eu na altura, eu não falava com pessoas estranhas, eu costumo dizer, a minha mãe educou-me bem, eu não falava com estranhos, não falava com pessoas estranhas, não tinha coragem para falar com ninguém, portanto eu fui para a área certa, não é? Uhum. Era super tímida, pá, não achava que tivesse uma comunicação, pá, nunca fui virada para vendas, ponto, não, esqueçam lá isso, eu gostava era de estar no escritório a fazer projetos de execução, eu nem lidava com os clientes, eu fazia projetos, e portanto, pá, gostava de estar ali no meu mundinho, não é? Com o meu Ok. controle ali da situação, não é? E de repente a minha vida mudou, porque tive que falar com pessoas, tive que fazer chamadas frias, tive que fazer. Não fiz muito porta a porta, porque, como trabalhava aqui em armação, a maior parte das portas estavam desocupadas, porque Pois. ou era verão e as portas estavam ocupadas, mas não com os proprietários, que era quem eu queria, ou era inverno e não estava lá ninguém, portanto, até fiz pouco porta a porta, mas fiz muita chamada fria. E foi assim que eu entrei no ramo das vendas. Portanto, isto para responder à tua pergunta, como é que eu entrei, foi um bocadinho por força das circunstâncias, não é? Não foi Ok. propriamente uma escolha tipo, agora vou ser uma vendedora espetacular. Não, não. Não Olha, aconteceu. eu sei que não tem a ver com o nosso tema, mas porquê é que tu achas que na altura tu achavas que as vendas era assim uma coisa que tu acharias que não tinha jeito? Isso tem tudo a ver com o tema. Porque eu acho que a maior parte até das pessoas que estão no ramo comercial muitas vezes têm este estigma, e eu lido com muitos consultores imobiliários que acham que vender é uma coisa má, e depois por isso é que depois não vendem, não é? Porque eles acham que estão a impingir coisas às pessoas. E era isso que eu achava também, pá. As pessoas, eu vou-lhes impingir coisas. Uma das coisas que eu pensei logo foi, ok, eu vou para a atividade imobiliária, mas há uma coisa que eu não vou fazer, que é impingir nada a ninguém. Pá, se por acaso me pedirem para eu fazer isso, pá, tenho bom remédio, venho-me embora. Foi o que eu pensei. Vou experimentar a atividade, se por acaso me obrigarem a fazer uma coisa que eu não gosto ou que vá contra os meus valores, tenho bom remédio, venho-me embora e arranjo outra coisa. E foi nesse espírito que eu fui para as vendas. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Há muita gente, aliás, se nós formos pensar bem, todos nós um bocadinho achamos um bocadinho isso, não é? Nós vamos ao supermercado ou vamos a um shopping e vemos aquele senhor engravatado que está ao pé de um quiosque, sei lá, de um banco qualquer, e nós mudamos de corredor, não é? Vamos assim para o lado, que é para ele não falar connosco, não é? Nós quase, se houvesse um passeio, a gente mudava de passeio, não é? Porque não queremos ser confrontados com aquela pessoa que nos vai impingir uma coisa, como se nós fôssemos obrigados a comprar alguma coisa, que não somos, não é? Exatamente. A verdade é que eu, desde que estou nesta atividade, respeito muito mais essas pessoas que estão a fazer um trabalho completamente legítimo e que às vezes até ajudam, não é? Outras vezes não ajudam mais porque não sabem fazê-lo. Eu acho que tem mais a ver com isso. Não sabem fazer e então acabam por desesperados, não é? Porque depois há aquela questão de o vendedor muitas vezes ele ganha a comissão, não é? Certo. E muitas vezes não tem um salário fixo. E não tendo um salário fixo, ou tendo um salário fixo que não lhe cobra as despesas todas que tem, principalmente no início da atividade, ele recorre ali um bocadinho ao desespero de eu quero vender rápido,
não é? Uhum. E passa um bocadinho por isso, pá, eu quero impingir isto de alguma maneira a alguém, não é? Quero convencer a pessoa a comprar isto. E não se foca na parte que é importante, que é, ok, esta pessoa tem uma necessidade ou não, não é? Esta pessoa faz sentido comprar aquilo que eu tenho para oferecer ou não? Como é que eu posso ajudar esta pessoa e de que forma é que o meu produto vai ajudar a pessoa, não é? E muitas vezes, às vezes eu vejo isto em consultores também mais experientes, é que eles habituam-se logo desde o início a esta coisa do impingir, não é? Eu gosto muito desta palavra, impingir é uma palavra gira. E como tem ali algum resultado, acabam por modelar isto para o resto da carreira deles, o que é mau, porque o resultado, até podem ter algum resultado, mas nunca é um resultado que os vai fazer crescer. É uma coisa muito limitada. E um resultado de curto prazo. Sim, é limitado. É uma Olha, eu coisa vou partilhar. instantânea, que por Uhum, acaso apanharam ali aquela pessoa, se calhar num momento mais frágil ou qualquer coisa, e de exato. repente fizeram um negócio, mas isso não é sustentável, não é a Não. longo prazo, não funciona. Pronto. E até é importante, epá, esses vendedores pensarem numa coisa que é o quê? Nós cada vez nos estamos a reformar mais tarde. Portanto, se Mesmo. nós queremos manter esta atividade, epá, significa que convenha atuarmos, epá, não com a base do impingir, ok? Mas com a base de sermos consultores, de querermos servir, tal como De tu ajudar, disseste. não é? De ajudar. Olha, eu vou partilhar uma coisa contigo olha, lembrei-me, porque tive que recorrer a esse serviço. Eu estou na guarda, portanto, eu tenho que fazer uma coisa no inverno que tu provavelmente nunca fizeste, Susana, que é Ai, comprar a lenha para a lareira. não. Nunca fizeste. Comprar lenha para já não tenho lareiras, mas quando morava em Queluz, houve uma altura que tinha uma casa que tínhamos lareira sim, e houve outra que tínhamos uma salamandra, Uhum. hum, e pronto, e aí sim, tínhamos lenha. Mas não é Ok. tão rigoroso como na Guarda, é Não, verdade. um bocadinho menos, só um Um bocadinho, bocadinho, só um um bocadinho. bocadinho. E então, há aqui um senhor que vende a lenha, epá, que eu digo-te uma coisa, é a pessoa mais honesta que eu conheço de vendedores. E eu ligo-lhe e digo assim: olha, precisava da lenha este ano. E ele diz-me assim: olha, este ano a lenha que eu tenho está molhada, não me compra a mim, que não vai ficar bem servido. Ah, que fofinho. Não é! Opa, é fofinho, mas repara É? numa coisa. É uma pessoa que, por exemplo, eu este ano pensei assim: olha, eu vou-lhe comprar a lenha em julho, que é quando ele tem a lenha de quantidade, e eu sei que ao comprar não vou ter problemas. Certo. E ele Não, disse-me o tens um preço, cliente para a vida, não é? Porque claro, tu aí, a mas partir daí, é como aquela senhora da peixaria quando nos diz: "Ai, esse peixe não é?" claro. Mas aí, ó Susana, o que é que acontece? Quando eu este ano lhe liguei, eu nem sei se o que paguei foi caro ou barato. Deixou de importar, não é? Claro, Mesmo. ok? E a partir daí, repara numa coisa, e eu percebo o que estavas a dizer, que é, ok, mas ao Eduardo, epá, esta malta não tem ordenados, é de comissões, ok, eu percebo isso. Mas há aqui um processo que é importante e que tem a ver com o quê? É que nas vendas, para quem está a iniciar, é duro, muito, muito duro, ok? Mas há uma coisa que as pessoas têm que ter noção, é que tudo faz parte de um processo, Isso. ok? E eu quando eu digo isto, olha, eu dou sempre este exemplo, que é qual? Vamos imaginar, eu vou bater aqui na minha secretária. Isto em podcast há de ficar muito giro, eu a bater na secretária. E então, Estão a bater à porta. e parece, mas não é, fui mesmo eu a ser, como é que, está-me a faltar a palavra, supersticioso. Ah, Vamos imaginar que a minha mulher chegava ao pé de mim e dizia: estou grávida. ai, bate na madeira, é isso. Pá. Ok, já percebi. Ora bom, imagina que eu dizia assim: olha, ó Carla, nós já passamos por 2 processos destes. Ok, já sabemos, epá, tu vais enjoar do meu gel de barbear, vais enjoar de 1001 produtos, os teus pés vão inchar, vamos fazer uma coisa.
para não esperarmos os 9 meses, já sabemos como é que isto é. Vamos ao hospital ter a criança, Oh, maravilha. não é? E nós chegávamos ao hospital e provavelmente o que nos fariam era encaminhar para a aula de psiquiatria, não de obstetrícia, mas de psiquiatria. Isto porquê? Por uma coisa muito simples, porque nós não estávamos a respeitar o processo. Claro. E o processo é, na gravidez nós sabemos, são 9 meses, ok? Sim, mais Nas tarde. vendas, Yeah. isto não está, não existe um padrão de início e de fim. Mas efetivamente existe um padrão em que, e aí tenho que concordar com a tua escolha do tema, que é coragem para vender, aí é preciso as pessoas terem coragem, ok? De perceberem o quê? Que estão dentro de um processo. Os resultados vão aparecer se cumprirem determinados pressupostos. Tenho a certeza que sim, ok? Mas é disto que nós estamos, ok? Em termos deste tema sobre coragem de vender, em que é que tu achas que mais deve ser aplicado este ingrediente da coragem, Susana? Olha, e é engraçado porque eu já ando à volta deste tema há muitos anos e cada vez que eu ouço alguém falar sobre o tema eu fico super curiosa para perceber se há ali mais algum insight que eu possa ter acerca da coragem. Ok. E recentemente estou agora a acabar um livro que é o 10 vezes é mais fácil do que 2 vezes, do Dan Sullivan e do Benjamin Hardy. Ainda não está traduzido em português, mas é um livro excelente. E o Dan Sullivan fala numa fórmula dos 4 Cs. E então, o que é que são os 4 Cs? Começa com o compromisso, não é? Ok. O compromisso é, ok, eu decido fazer uma determinada ação, ou eu decido ser uma determinada pessoa, não é? E depois a seguir é a coragem, ou seja, eu aí vou imprimir a ação, eu tenho que o fazer, não é? Tenho que ter a coragem, eu costumo definir muito a coragem como agir com o coração, não é? Porque coragem, a própria palavra é coragem, não é? Coração, agir. Então, coragem é agir, mas agir com o coração, não é só agir por agir, é agir daqui de dentro, não é? Então, primeiro nós temos que decidir o que é que queremos fazer, depois temos que agir, não é? De acordo com os nossos princípios, com os nossos valores. E isto vai fazer com que o quê? Com que nós tenhamos cada vez mais capacidades, que é o terceiro C, ou seja, nós vamos começar a desenvolver as capacidades precisamente para atingir o nosso objetivo e, por fim, com esse desenvolvimento de capacidades, com a ação que nós já estamos a ter e com o compromisso que sempre tivemos, o que é que vai acontecer? Vamos ter mais confiança. Então, tudo isto vai gerar, na realidade, o resultado que nós queremos. E eu acho que esta questão do compromisso cada vez mais é fundamental. E esta forma de decidir o que é que nós vamos fazer. Eu cada vez mais acho que as pessoas não decidem, não é? Não existe uma decisão de eu quero ser o melhor vendedor. Eu vou ser o melhor vendedor. Não, eu quero vendas, eu quero dinheiro. Sim, mas decidiste que vais realmente ter esse dinheiro? Decidiste que isso realmente é importante para ti? E como não há esta decisão, não há esta clareza, não há direção, e como não há direção, nem sequer chegamos à parte da coragem, porque eu nem sequer sei o que é que vou fazer, quanto mais fazer, não é? Ou seja, quando eu faço já não imprimo da mesma forma aquela ação que eu iria imprimir se tivesse toda a clareza daquilo que eu queria fazer. Então eu acho que essencialmente eu acho que as pessoas falta-lhes um bocadinho isto, é trabalhar a visão, não é? Trabalhar aquilo. Este livro que eu estou a ler também fala muito que nós precisamos de perceber o que é que nós queremos fazer. E o que queremos fazer não necessita de justificação. Não é? As crianças, quando são crianças, não é? Quando estão a ser crianças, elas querem um brinquedo, não lhes vais perguntar porque é que tu queres o brinquedo, que ela vai dizer porque eu quero. Quer brincar.
Sim, mas porquê? Porque quero. Não tem que ter uma razão, não é? E a Uhum. verdade é que nós deixamos um bocadinho essa parte para trás. Quando as coisas que nós queremos realmente, não é? Se calhar vêm de dentro, não é? Certo. Porque eu gosto, porque nem tem um porquê, não é? Como o amor, não é? O amor não tens que justificar porque é que gostas ou porque é que não gostas, gostas e ponto. Quando as pessoas justificam, normalmente é mau sinal. No Pois, caso do amor. sim. Epá, gosto da conta bancária. Epá, pois, não sei. Tenho um carro bonito. Voltando atrás, há uma coisa que tu disseste, eu depois vou partilhar no podcast, eu vou pôr o título do livro que tu estás a falar, está bem, Susana? Põe Porque porque eu acho que pode fantástico. haver malta que queira ler e queira estudar um pouco mais. Neste momento só existe em inglês, mas eu espero que eles traduzam em português brevemente, porque eu acho que é um livro fantástico. É um livro bastante recente, não sei se é deste ano, se é do ano passado, mas é bastante recente, portanto vale a pena ler mesmo. Aquilo que tu disseste, para mim faz todo o sentido. Eu acrescentaria aqui um pequeno pormenor, ok? E tem a ver, olha, também com um livro que eu gosto muito, que é do Daniel Pink, que se chama Vender ao Humano, ok? Conheço. Então, tu aí disseste uma coisa que tem a ver com o quê? Tem a ver com a tal clareza, não é? A que eu aí chamaria, vamos assim dizer, a motivação intrínseca, aquilo que nós O queremos, motivo, o que é não que é? O tanto motivo para a ação. ambicionamos, o motivo, não é? Sim. Mas aí, o Daniel Pink diz uma coisa engraçada que é o quê? Existem autores, um deles eu até gosto muito, que é o Dale Carnegie, que diz o quê? Digam a vocês mesmos que são capazes. Ok? E o Daniel Pink diz assim, dizermos a nós mesmos que somos capazes pode não ser uma excelente ideia. Porquê? Vamos ver aqui uma coisa. Alguém entra na área das vendas e pensa assim, eu sou capaz. E o que é que faz? Vai, imagina, no teu caso, com os profissionais que tu trabalhas, inscrever-se numa agência, ok? E diz assim, eu sou capaz. E o que é que faz? No dia a seguir começa o porta a porta, depois vai apresentar imóveis e ele acredita que é capaz e acredita que isso é o suficiente. Ok. E depois aquilo que vai acontecer é que vai ter um choque de realidade. Que é o quê? Eu pensava que bastava dizer que eu era capaz, afinal, e não percebo nada disto. E pode haver aqui uma questão que é uma gestão de expectativas que de repente achava-se que era muito capaz, para de repente ter o choque de realidade e dizer assim, olha, afinal isto não é para mim, e vai-se embora. Isso acontece imensas vezes. Então Só o que sabes, Daniel Pinca, mas acaba assim. ok, Eu quero saber o então que é o que o Daniel Daniel Pink Pinca diz em diz relação assim, a isso. diz uma coisa muito gira, que é o seguinte, nós mais do que seguirmos esta linha do que digam a vocês mesmos que são capazes, ele diz, por favor, ouçam é o Bob Construtor. O Bob Costa. O Bob Construtor. E o que é que diz o Bob Construtor sempre que ganha uma obra? O que é necessário fazer para eu pôr a obra em ação? Para eu pôr a obra em movimento? Então aquilo que acontece, e voltando aqui atrás, ok? Bob Construtor, grande guru de vendas, aquilo que nós então devemos fazer, e que eu acho a partir do momento que tu defines o teu propósito, defines a tua motivação intrínseca, que tu defines o que queres, então aí devemos passar à próxima fase, que é fazer o quê? É definir um plano e pensar assim, o que é que eu tenho de fazer para conseguir isto? E muitas vezes, entre uma coisa e outra, está a coragem. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas sabem o que querem, mas não partem para a ação, não partem para o planeamento, porque e se eu não consigo? Mesmo. E se ele me diz que não? Ok? Então, aquilo que eu te quero dizer é o quê? Dentro desses 4 Cs que tu disseste, não é? O compromisso, a clareza
Eu acho que aqui este plano pode ajudar nessa clareza. Pode. Fazer um plano ajuda sempre a clarificar o nosso caminho. Só que eu acho que antes de termos o plano, nós realmente precisamos da direção. E é isso que Ok. muitas vezes as pessoas nem sequer têm, não é? Ou seja, elas Concordo fazem contigo. muitas vezes o plano, não é? Porque definem, olha, agora vou fazer um plano para 100.000 euros e fazem o plano. Só que a verdade é que aqueles 100.000 euros não têm um propósito específico. É 100.000 euros porque é 100.000 euros, pronto. E falta-lhes realmente esta visão. Uhum. E como falta isso, é a mesma coisa que a gente ir trabalhar, mas não saber bem porquê. Porquê é que eu tenho que fazer isto, não é? Certo. Eu até, e aquilo que estavas a falar, e o Daniel Pink tem aí alguns insights interessantes. Eu vejo isso porque as pessoas às vezes pensam assim, eu só vou visualizar e só vou fazer assim umas afirmações e isto vai acontecer. Não vai acontecer nada, sem ação não há resultado, ponto, não é? Uhum. E daí a coragem, não é? Porque não há coragem sem medo. E se aquilo que nós queremos não é desafiante o suficiente para nos dar aqui umas borboletas aqui no estômago, não é? Pá, é porque é uma coisa muito dentro da nossa zona de conforto, não é? E não nos vai fazer crescer e é mais do mesmo. E isso faz-me lembrar o ciclo do sucesso do Tony Robbins. O ciclo do sucesso, ele diz sempre que tu começas com, tens um objetivo, não é? E o que é que vai acontecer? Tu vais imprimir uma ação, não é? Vais fazer qualquer coisa para esse objetivo Uhum. e depois desse objetivo vais ter um resultado, Certo. não é? Só que o que é que acontece? Tu, antes de agir, não é? Tu tens um potencial, certo? Todos nós temos potencial. E o que ele diz é, quando nós começamos este ciclo, o nosso potencial está lá. É quando eu digo eu consigo, não é? Eu consigo, certo? Então, se eu consigo, eu vou fazer, certo? Uhum. E eu faço e eu obtenho um resultado. Quando eu obtenho um resultado, das duas uma, ou o resultado é positivo e eu vou criar aqui uma crença positiva de afinal eu consigo, bora lá fazer mais, não é? E Então o começa meu a aumentar. potencial ainda cresce mais, então é um ciclo positivo, não é? Vai crescendo, Virtuoso, não é? exatamente. Ou então o meu potencial é muito grande, mas eu faço qualquer coisa e o resultado não é aquilo que eu esperava, e o que é que eu vou fazer? Vou criar uma crença de que, se calhar isto não funciona. E então eu já não vou aplicar todo o meu potencial na ação a seguir. E o que é que vai acontecer à ação a seguir? Vai criar ainda menos resultados, e então isto começa a ser uma espiral negativa, Correto. não é? E eu acho que isto tem muito a ver com o Tony Robbins diz assim, então como é que eu resolvo isto? Não é? Onde é que eu interrompo o padrão? Ele diz que é como os jogadores de futebol, por exemplo, fazem, que é, eu visualizo o resultado. Não interessa o resultado real, o que interessa é, em vez de começar no meu potencial, eu vou visualizar primeiro o resultado, sabendo que pode não acontecer aquilo, da maneira como eu visualizei, não é? Só que eu vou visualizar, ou seja, na minha cabeça, a cabeça não sabe o que é real e o que é que não é. Nós, quando imaginamos as coisas, para ela aquilo torna-se real, não é? Muitas vezes. Tanto é que as afirmações, por exemplo, não devem ser ditas na negativa, porque a cabeça não funciona assim, não é? Se eu digo não consigo ou consigo, aquilo, a cabeça não consegue distinguir, não é? Correto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu, ao visualizar o resultado que eu quero, mesmo que depois eu imprima a ação e o resultado não seja o mesmo, tendo essa consciência de que o processo leva tempo, não é? Porque leva, lá está, aquela analogia que tu disseste da mulher que fica grávida e não tem a criança logo, é verdade, não é? As coisas levam tempo. Eu falo com imensos consultores que têm esse desafio. Eu própria às vezes tenho, às vezes eu já visualizei o resultado, eu sei que eu vou lá chegar, eu já sei como é que se faz, mas não dá. Não dá, eu sei que não vou atingir agora, vou só atingir se calhar daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, não interessa.
Uhum. Existe uma série de passos que tu tens que fazer para lá chegar, Exatamente. não é? E isto é muito importante nós termos essa consciência, mas a visualização ajuda muito, assim como a parte dessas afirmações. Eu, por acaso, eu tenho um exemplo engraçado, porque eu sou uma pessoa muito racional. Pelo menos eu gosto de dizer que sou, porque eu racionalizo tudo, não é? Se vêm com coisas assim mais esquisitas, eu começo logo a pensar, não sei. Então eu racionalizo muito estas coisas. E a parte das afirmações foi sempre uma parte que eu desconfiei sempre um bocadinho, não é? Só que lá está, tu começas a ler muitos livros, começas a ler pessoas que tu até dizes, epá, estas pessoas estão aqui, pá, são grandes pensadores e todos eles falam na mesma coisa, deixa lá dar aqui uma oportunidade, deixa lá ver o que é que isto faz, não é? Exato. E houve uma altura que foi muito engraçado. Acho que foi na altura foi na altura do Covid, em que estávamos todos confinados, que eu comecei a fazer uma rotina matinal que envolvia também a parte das afirmações. Então, eu Uhum. fiz uma série de afirmações e havia uma especialmente que eu não me ressoava bem a mim, que era Ok. eu sou líder. E cada vez que eu dizia eu sou líder, tipo, não era uma coisa que eu me considerava ser, não é? Aquela coisa do eu consigo e depois afinal não consigo, estás a ver? Pronto. Exato. Então eu dizia sempre, mas eu dizia sempre com convicção, disse, pá, ok, vamos testar aqui a teoria, não é? Eu sou líder, eu sou líder, eu sou líder. Todos os dias dizia eu sou líder. E o giro disto, e eu acho que aqui é que é a aplicação da coisa, é que passado algum tempo, quando eu digo algum tempo, foi ainda se calhar uns meses de prática, houve situações no meu trabalho em que quando eu ia agir, o meu cérebro dizia-me, Susana, olha que isso não é o que um líder faria. E eu, uai, o que é isto? Não é? Então depois é uma escolha nossa, não é? E depois aí é preciso a coragem. Ok, então se um líder fazia isto e eu sou líder, eu tenho que fazer isto. E eu acho que começa por aí, não é? Ou seja, nós estamos pelo menos quando eu penso nisto, eu treino o meu cérebro a ser aquilo que eu quero, não é? Certo. Mas depois eu tenho que agir de acordo. É aquela coisa do ser, fazer, ter, não é? Não é Congruência. ter, fazer, ser. É ao contrário, eu tenho que primeiro ser, portanto, eu primeiro convenci o meu cérebro que eu era. E depois de já ser, ok, então vamos lá fazer aquilo que é preciso ser feito para realmente haver congruência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, e depois então vou ter o resultado dessas ações, não é? E eu acho que às vezes as pessoas invertem um bocadinho isto, que é, eu primeiro quero ter o resultado, para depois fazer, para depois ser. Pá, mas tu vês isso, como é que eu te vou dizer? Tu vês isso em muita coisa, e Mesmo? estamos a falar das vendas e podemos ir exatamente por aí. Tu vês isso também nas vendas. Claro. O vendedor é um típico exemplo disso, não é? Ele quer o resultado, mas ele ainda não encarnou o vendedor. Tipo, se eu lhe perguntasse, olha, o que é que faria com que uma pessoa, pá, comprasse um produto teu, pá, mas que ela ficasse fãzaça tua, tipo, como é que tu terias que ser? E ele se calhar vai dizer, olha, se calhar eu era assim, 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 assim. Então, mas já és isso? Não. Então como é que tu podes ter o resultado? Não é? Nós primeiro temos que ser, mesmo que não tenhamos ainda o resultado, nós temos que ser, sentir, não é? Sentir cá dentro que somos essa pessoa. E depois de sentirmos que somos essa pessoa, o fazer é fácil, não é? Porque já somos, pá, é só fazer, depois o resultado acontece. Mas essa é a Exato. parte mais difícil, porque depois há aquela questão do síndrome de impostor, não é? Que assim, quem sou eu para sentir isto, não é? Agora sou aqui o maior, sou a última bolacha do pacote, não é? Não é, não é? Nós temos que Uhum. lutar aqui contra esta coisa cá na nossa cabeça, que é precisamente isso, que é na nossa sociedade há aquela coisa do não podes ser muito, não é? Não podes ser muito porque senão estás a ser egoísta
ou estás a querer muito a nossa família, não é? Protege-nos Uhum. muito nesse sentido, não é? Pá, olha, não desejo muito, porque depois desiludes-te, não é? É melhor pensares pequenino, porque assim estás segura, não é? E não é maldade. Não, não é, mas isso em termos da família, como é que eu te posso dizer? Eu acho que muitas vezes tem a ver com uma coisa que é o quê? Tem a ver com aquilo que também foi a Foi-lhes ensinar realidade em também, que não é? viveram. Claro. Ok. E o que é que eu quero dizer com isto? Epá, eu vou ter que beber água, que deu um ataque da tosse, Susana, que eu tive que Força, parar o bebe a microfone. aguinha, que a aguinha é sempre bom. Eu também estou sempre a beber água, não há hipótese. Olha, nós devemos ser os dois mais ou menos da mesma geração, portanto, nascemos ali por volta do ano 2000. Em termos profissionais, em termos profissionais. Em termos profissionais, epá, isso estás-me a obrigar a fazer contas, pá. Epá, é fácil de pensar. Quando é que acabaste a tua licenciatura? Pronto. Pois, não sei. Não sabes? Não, eu nunca sei datas. Deve ter acabado para aí. Eu só sei uma data e depois a partir daí faço contas para trás e para a frente. Ok. Então, E ver olha, que não é a acabaste data. antes ou depois das torres gêmeas terem caído? Deve ter acabado depois, porque as Torres Gêmeas ainda estava em que é luz. Pronto. Então, pronto. Está Mas feito. sim, mais Então, ou menos em 2000 e picos. ok. Porque eu em 2005 já estava no Algarve, portanto deve ter acabado para aí em 2003, 2002, por aí. Ok. Então, os nossos pais, os nossos educadores vão ter mais ou menos a mesma idade, ok? E muitas vezes aquilo que acontece é o quê? É que epá, quando eles eram jovens, viviam no tempo da outra senhora, em que basicamente havia estruturas, vamos assim dizer, sociais, em que tu nascias e determinava mais ou menos como é que tu terminarias. Sem dúvida, não é? Portanto, aquilo Ias para a que escola, depois acabavas depois ias para a faculdade, depois não ias tinhas que nada, não arranjar ias nada. ou não, No tempo dos nossos pais iam para a escola, muitos até ao depois iam quarta trabalhar. classe, muitas até à quarta Sim, classe, depois alguns com mais sorte até ao nono ano, e só uma pequeníssima percentagem é que então iria para a universidade. Ok. E ambicionar mais, muitas vezes, implicava na altura imigrar, não com as condições de hoje sim, dos nossos imigrantes. sim, sim, sim. Ok? Portanto, aquilo que os nossos pais nos diziam, ou educadores, era muito fruto daquilo que eles viviam. Ou viveram, neste E caso. ainda assim diziam-nos, ainda ia um bocadinho mais além, ok? Tens que estudar para ir para a faculdade e tal, mas é verdade isso que estás a dizer, não é? Uma coisa é faculdade, outra coisa, ninguém diz, olha, vais ser empreendedor, depois de saís da faculdade, em vez de ires arranjar um trabalho, vais criar o teu próprio trabalho. Ui, isso então, isso era assim uma coisa fantástica. Não, 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 Nem não pensar, acontecia, não é? A nem não ser que pensar. tu fosses familiar de algum industrial, em que aí sim fazia sentido tu seres empreendedor. Sim, Ok? Mas de resto, isso não acontecia. Portanto, nós temos que encarar que muito daquilo que nos diziam, não é? Era fruto daquilo claro, que eles também viviam. claro que sim. Agora, tu falaste de uma coisa, falaste duas coisas que eu gostaria de dar a minha opinião. Deixas-me, Força. Susana. Claro que Obrigado, deixo. Susana. És muito simpática. Então, ok. Então, primeiro ponto que eu gostaria de te dizer é verdade que existe o síndrome do impostor, Uhum. mas também é importante nós não cairmos no efeito contrário, que Claro, se claro. chama o efeito Dunning-Kruger. Kruger? Dunning-Kruger. De onde é que isso veio? De onde é Conta-me que lá. isso veio? Então eu vou-te dizer. Isso veio, olha, adivinha lá, de um investigador, e adivinha como é que se chamava este investigador? Kruger. Epá, ó Susana, tu afinal já sabes isto. Eia! Exatamente. Então o que é que acontece? Acontece que este senhor esteve a analisar por que motivo grande parte das startups morriam. Hum, E aquilo que acontecia era o quê? As pessoas acreditavam tanto nas suas competências
que não estavam abertas para ouvir as outras pessoas. Então, se é verdade que, por um lado, temos o síndrome do autoimpostor, que basicamente me está a dizer o quê? Epá, eu se calhar não tenho o valor que os outros veem em mim, eu não vou conseguir, ok? Eu tenho 2 pernas, mas eu se calhar não consigo andar, ok? Coisas assim que nós, visto de fora, nos parece absurdas, mas que todos nós já passamos por isso, ok? Por outro lado, é importante que os vendedores também não tenham o efeito de Dunning-Kruger. Quer dizer assim, não, a mim basta-me visualizar, eu acreditar apenas em mim e não acreditar na opinião dos outros. E aí depois vem outra coisa que eu adoro, Susana, e que tem a ver com o quê? Com um conceito que se chama interdependência. Em que tu és o expoente máximo da interdependência. Tu se calhar não sabias isso, mas és. Porquê? Porque tu criaste uma coisa que é o Summit Imobiliário, em que basicamente foi o quê? Foi dizer assim, olha, nós todos juntos conseguimos valer mais e conseguimos nos ajudar uns aos outros. Sem dúvida. E então o que é que tu fizeste? Fizeste uma coisa que foi, convidaste assim toda a gente da área das vendas, ok? Convidaste malta muito boa e depois convidaste-me a mim. Epá, pronto, convém haver ali um realce. Mas o que eu te quero dizer é que a interdependência foi fundamental. Eu posso-te dizer que eu, entretanto, em agosto, resolvi criar um curso online e eu tive uma pessoa que veio desse summit em que me disse, Eduardo, eu vi-te na altura, eu gostei, por acaso ela não fala bem assim, é com sotaque brasileiro, beijinho Margarete, mas o que eu quero com isto dizer é o quê? É, síndrome do autoimpostor é mau? É, mas a questão contrária também tem efeitos completamente danosos. Sim. Que é, muitas vezes isto acontece, só para concluir, que é o quê? Vendedores muito verdinhos, nós queremos ajudar e eles dizem, eu já sei tudo, não preciso de ajuda. Sim. Que tal aí o efeito Dunning-Kruger ali todo, que é, ok, pronto, ok, acelera a fundo, vai contra a parede e eu depois vou-te ajudar a sair do carro. Sabes que isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque Então vamos a isso, Susana. a coragem, por isso é que eu gosto tanto deste tema da coragem. Tu, para pedires ajuda, tu precisas de coragem. E ninguém cresce sozinho. Se nós formos ver as pessoas que nós mais admiramos, as pessoas que têm mais conhecimento, as pessoas que estão a crescer, essas pessoas também têm ajuda de outras pessoas. Eu não conseguiria montar um summit se eu não tivesse procurado ajuda, não só de outras pessoas que me ajudaram a fazer o evento, não é? Como tu, por exemplo, como também pedir ajuda a outras pessoas que já tinham feito alguma coisa semelhante ou ir procurar ajuda de outra. Eu podia perfeitamente dizer assim, não, eu já sei tudo, eu já vou fazer. Aliás, este ano foi o meu segundo summit, eu podia perfeitamente dizer assim, já fiz um, agora é só fazer o outro e não preciso de ajuda de ninguém. Se eu quero crescer, eu preciso de pedir ajuda a outras pessoas. Sempre. E isto é um processo contínuo. As pessoas às vezes não percebem porque é que deixam de crescer. E eu acho que tem a ver muito com isso, porque muitas vezes até pedem ajuda no início, que estão a começar, mas depois reúnem ali uma série de recursos que os levaram a um determinado patamar e dizem, pronto, agora já cheguei a este patamar, eu já sei como é que se faz, já não preciso de ajuda. Só que não percebem que aqueles recursos só vão permitir crescer até àquele patamar. Para além daquele patamar, são precisas outras ferramentas, são precisos outros recursos, são precisas outras pessoas, não é? Para ajudar. E é preciso muita coragem para admitir isso. Não é? Para admitir que nós não sabemos tudo. Porque não sabemos. Não. Eu própria estou sempre a aprender. Não há hipótese. Eu, no dia em que disser que sei tudo, a partir daí é a minha morte. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, Susana,
Então diz-me uma Aliás, coisa. até porque não há verdades absolutas, não é? Nós estamos a falar aqui de coisas muito relativas, não é? Eu, por exemplo, eu falo de uma coisa e tu dizes-me assim, olha, mas eu li um livro que fala aqui de um parâmetro diferente. E eu digo, olha, mas eu também tenho esta visão assim diferente desta. Na realidade, estamos a falar das mesmas coisas sobre perspectivas diferentes, não é? Uhum, E que torna as coisas muito mais ricas, porque nós não somos todos iguais, e nem temos que ser, não é? E podemos ir claro. buscar, eu sou muito autodidata e vou buscar conhecimento a vários autores, a várias coisas, que às vezes complementam-se, outras vezes são contraditórias, mas eu acabo por ir beber um bocadinho daqui, outro bocadinho dali, porque me faz sentido. Mas faz Uhum, sentido para a minha realidade, não quer dizer que faça sentido para toda a gente. Nem tem que fazer, claro, não é? claro. E eu acho que é importante nós também estarmos atentos e ouvirmos aquilo que é uma opinião contrária à nossa. Sem dúvida. É tão bom. É mesmo bom. Aliás, eu acho muito giro. Sabes que outro dia tive uma sessão muito engraçada com os meus sem limites, que eu até Uhum, já dizia assim: bolas, vocês hoje estão contra mim, porque houve pelo menos 3 situações que eles diziam: ai, não concordo contigo. Então o que é que aconteceu? Eles obrigaram-me a fazer um esforço mental para eu explicar melhor a minha perspectiva, porque a verdade é que nós, se há coisa que eu aprendi, eu também fui, numa altura da minha vida, fui professora de tango argentino. E uma das coisas, professora de tango argentino. isso, vê tu bem, tem Ok. tudo a ver. E uma das coisas que eu aprendi como professora é que as pessoas percebem coisas diferentes daquilo que tu dizes. Ou seja, tu dizes uma Uhum, coisa, mas cada um percebe à sua maneira. E isto certo. na dança é muito real, porque tu dizes, dão um passo à esquerda. E depois há uns que dão um passo à esquerda, outros dão à direita, outros dão para a frente, outros dão para trás, uns dão direito, outros dão tortos. Cada um faz da sua maneira. Não é? Mesmo quando tu Certo. dás indicações precisas de como é que aquilo dá e até explicas visualmente, ainda assim cada um faz de uma maneira diferente. E nós Uhum, temos que ter essa consciência de que quando falamos, a pessoa que está a ouvir do outro lado, não é? E isto funciona, por exemplo, para as vendas, quando nós pensamos nos nossos clientes, não é? O cliente que está lá do outro lado, ele vai ouvir a informação segundo a percepção dele, segundo a percepção de realidade dele, segundo a exatamente. experiência dele. E, portanto, muitas vezes, eu costumo dizer, as objeções são ótimas, porque são uma oportunidade para nós, novamente, explicarmos as coisas sobre outra perspectiva diferente, não é? E sabes que Não quer muitas dizer vezes que a a outra pessoa interpretação, concorde, sim, uhum, muitas vezes a interpretação vem de uma coisa que ainda é mais difícil para quem é o emissor da mensagem, que é que é que muitas vezes a mensagem é interpretada de acordo com o estado emocional de quem recebe a mensagem. sem dúvida, sem dúvida. No outro dia aconteceu-me uma coisa, epá, que foi o quê? Eu ia dar formação a uma empresa, perdão, e eu tinha lá no meu plano de formação uma coisa que era as competências do vendedor X. X era o nome da empresa que não interessa aqui para o caso. Uhum. E há um vendedor que entra em contacto comigo e diz assim: olha, desculpe lá, para falar das competências do vendedor X, está a dizer que nós somos incompetentes? Ui, mexeu aí com as emoções. E eu, de repente, tive que dizer assim: olha, competências é conhecimentos, é habilidades, é É atitude. Portanto, aquilo que eu vou falar é quais os melhores conhecimentos, as melhores habilidades e as melhores atitudes. sim. Epá, mas se calhar, não sei, se calhar houve alguém que lhe contactou naquele dia a dizer assim: epá, tem tido umas atitudes de incompetência. E ele, entretanto, vê a palavra competência. E vê ao contrário, claro. Mas sabes que eu também falo muitas vezes em competências e Uhum. tenho algum cuidado quando eu digo às pessoas que não têm a competência. Mas o não ter a competência não quer dizer que sejam incompetentes, na realidade. Só Mas, que esta palavra é lixada, não opa, é? mas, Porque o mas há sentido que a muita gente dá à coisa. coisa não é aquele que a gente quer dar. O facto de não ter competências quer dizer que não tem aquela capacidade, não tem aquele conhecimento. Não quer dizer que seja incompetente. Certo, mas eu acho que também só interpreta dessa forma quem Sim. está muito chateado com alguma coisa, Claro, também, claro que sim. Mas não também é? pode ter a ver com a conotação que se dá à palavra.
Ou seja, se a pessoa, imagina, toda a vida ouviu falar em incompetência e já tem ali uma melindragem qualquer, não é? E não gosta que lhe chamem incompetente, imagina que teve um patrão que lhe chamava incompetente ou qualquer coisa e de repente ouve a palavra fora de contexto, não é? No bom Uhum, sentido, que ele nunca ouviu falar no bom sentido, uhum, pode interpretar de uma maneira diferente, não é? ok. E Claro que sim. portanto, eu acho que isto é sempre muito. Lá está, a comunicação é sempre muito subjetiva, por isso é que eu digo sempre: é preciso muito cuidado quando nós estamos a comunicar, porque nós não sabemos como é que vai ser interpretado do outro lado, não é? Exatamente. Por isso é que eu gosto muito de linguagem muito simples, porque às vezes, olha, só uma palavra como competência já pode gerar ali muita confusão, Enorme. não é? Mesmo. Olha, ó, Susana, tenho uma má notícia para ti. Já sei, estou a olhar ali para o relógio e já estou mesmo a imaginar o que é que tu me vais dizer. Faltam 6 minutos. Sim. Nós hoje, digamos que estamos assim com menos participantes porque o LinkedIn, que é de onde vem a maioria dos participantes, resolveu falhar. Pronto. Pronto, O acontece. que o LinkedIn ficou a perder, Susana. O que o Olha, LinkedIn... azar. Azar. Portanto, quem nos estiver a assistir pelo Facebook e pelo YouTube pode ir apresentando perguntas, enquanto eu faço aqui uma questão à Susana e que tem a ver com o quê? Susana, vai pensando Diz. aqui numa coisa que tem a ver com o seguinte. Hum. Eu, em todos os episódios, gosto no fim de estabelecer um plano de ação, ok? Interessante. Então, o desafio que eu te deixo é, qual é que tu achas que deve ser o plano de ação para nós termos, assim, vendedores mais corajosos, ok? E enquanto tu vais pensando nisso, ó Eu já Susana, pensei. já, Já. E não tínhamos Ok. isto preparado. e não, nada preparado, nada preparado. Mas enquanto tu estás aí a maturar as ideias, o que é que eu te quero dizer? Quero dizer a quem nos está a ouvir para ir à tua página, susanagomes.com. Eu vou dar aqui um parênteses, ok? A página está desatualizada, um A página bocadinho, está, tá? ok. Mas Mas pronto, se querem estão ver lá os algo contactos, estão lá os muito contactos e isso. atualizado, se querem Isso, ver algo sim. muito atualizado, vão à página consultorimparável.com, ok? Consultor Imparável é uma mentoria durante 3 dias, não é? Uma Mentoria não, masterclass. masterclass. Durante 3 dias. São Em que 3 dias é manhãs. que... Em que dias, Susana? Olha, 27, 28 e 29 de setembro, é já para a semana. É já para a semana, ok? E que temas é que vais abordar? Ou queres deixar isto no segredo dos deuses? Olha, o que eu vou falar é sobre a estratégia imobiliária que vai levar os consultores a ganharem mais tempo e mais dinheiro. Que eu acho que é aquilo que toda a gente quer. E a serem mais corajosos também? A coragem é um dos ingredientes, não é? Ok, Não está há feita a nada, ponte. não há nada sem coragem. Está feita a ponte, Susana. Isto Mesmo. ensaiado não ia correr tão bem. Sendo assim, Susana, qual é o plano de ação que tu tens assim para os ouvintes do Parar para Vender, para coragem? Olha, a razão pela qual quando falaste nisso, eu lembrei-me logo do que é que ia dizer por uma razão, porque eu já passei por isso, não é? Eu era aquela Ok. miúda que não falava com ninguém, que não, nada, não é? E Uhum. agora faço tudo e mais alguma coisa, não é? E como é que eu fiz isto? E para quem não tem coragem, até porque é uma coisa que me perguntam várias vezes, é como é que tu tens coragem para fazer essas coisas todas que tu fazes, não é? Certo. E eu digo, epá, faz pequenas coisas que te deixem fora da zona de conforto, ok? Às vezes nós não precisamos de saltar do avião, não é? Assim de Certo. repente, eu fiz isso, ok? Já fiz o salto tandem, morri de medo, mas fui na mesma. Aliás, não há coragem sem medo, portanto tinha que ter um bocadinho de medo, senão era completamente louca. Mas aquilo que eu quero dizer é, não é preciso saltar logo para uma ação deste género, mas às vezes são coisas pequeninas. Ok. Bom, por exemplo, imaginem que há aqui coisas que eu dou exemplo porque eu acho que são muito simples para aquelas pessoas que não têm mesmo coragem nenhuma. Aquelas pessoas que têm aquela vida toda regrada e que controlam tudo. Certo. Saiam da zona de conforto. Um dia vão para um caminho desconhecido. Metam-se numa Ok. estrada onde não conhecem, sem GPS, não é? Não Ok. vai acontecer nada de mal. Depois, no final, se perderem, podem ligar o GPS.
Mas é aquelas pequeninas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, não é? Mesmo que a gente vá a pé, pá, vamos explorar, vamos para uma rua que não conhecemos bem, ou vamos para um sítio onde nunca fomos. Sei lá, estamos habituados a ir comer sempre ao mesmo sítio, vamos experimentar um sítio diferente. Este tipo de coisas, quando nós Uhum. começamos a ter consciência e fazê-lo de forma propositada, é assim que nós começamos a treinar a coragem. Ok. Porque a coragem treina-se, não é? Eu treinei a coragem durante muito tempo e continuo a treiná-la, porque o treino nunca acaba. Eu vou continuando a treinar, porque senão o que é que acontece? O meu músculo da coragem começa a diminuir e depois, quando eu precisar dele para fazer qualquer coisa, ele não está lá. Então é Ok. preciso ir treinando a coragem diariamente, nem que seja com coisinhas pequeninas. Olhem, coisas como, por exemplo, ter aquela conversa um bocadinho mais chata com um filho, com um marido, com um pai, com uma mãe, não é? Às vezes Uhum. aquela conversa que a gente precisa ter. Olha, às vezes nem é uma conversa. Eu outro dia descobri uma coisa fantástica, Então, que é a coragem de tu dizeres amo-te a uma mãe. Nem sempre a gente diz, não é? Porque nós somos de uma geração em que não se dizia. Não sei se tu és da mesma opinião que eu, mas a sensação que eu tenho é que isto tem a ver com a geração. Porque já falei com muitas pessoas sobre isto e eles todos me dizem a mesma coisa. Ah, também é preciso coragem, não é? E muitas vezes eles até ficam assim, ué, o que é isto? Não quer dizer que eles não nos amam, mas a verdade é claro. que ficam assim um bocado tipo espantados. O que é isto? Não foi esta a educação que eu te dei, não é? Porque não é um hábito. Certo. Ah, mas lá está, são estas pequeninas coisas que desenvolvem a coragem. Portanto, se queres um plano de ação, pá, mal está aí em casa, pensem em coisas que sejam pequeninas, pequenos passos que vocês consigam dar, não totalmente confortáveis, mas com um bocadinho de desconforto. E vocês vão, de certeza que vão conseguir ganhar mais capacidades, mais confiança para fazer a seguir mais um passinho maior e maior e maior. E de repente, puf, são super corajosos e são imparáveis. Olha, ó Susana, gostei muito do teu plano de ação. Olha, ainda bem, eu também gosto do meu plano de ação. Muito obrigado. O que é que eu agora Obrigada quero eu. te dizer, Susana? Hum, Quero dizer a quem nos está a ouvir que está aí o link a passar por baixo, portanto, consultorimparável.com, ok? 27, 28 e 29 de dezembro, durante as setembro, manhãs, setembro, sim. setembro, durante as manhãs, portanto, recomendo vivamente que se inscrevam e que vão à masterclass da Susana. Para quem não teve a oportunidade de então ver em direto, isto vai estar disponível, portanto, no Spotify, no iTunes, portanto, é só ouvir. Este é o 14º episódio, mais episódios estão a chegar, com convidados espetaculares, Tops. brilhantes, brilhantes. Não tão brilhantes como a Susana, porque a Oh, Susana tem sempre o bronze do Algarve, daí ser mais brilhante que os outros, mas tão brilhantes profissionalmente como a Susana. Susana, olha, muito e muito obrigado. Quero obrigada agradecer eu. a tua disponibilidade, quero agradecer o teu conceito de ajudares os outros conforme me ajudares com o teu summit e, olha, estarei aqui para o que necessitares de mim. Olha, e obrigada por me dares a oportunidade de, no fundo, espalhar esta mensagem, que é aquela que eu gosto mais de espalhar, que tem a ver Uhum, com a coragem, não é? Porque eu acho que isto certo. é um tema transversal, não só a nível das vendas, como a nível profissional, como até a nível pessoal, que é algo que nós podemos aplicar em qualquer área da nossa vida. Portanto, obrigada Ok. por isso. Susana, beijinhos e vamos nos encontrando por aí, tá bom? Beijinho, Então obrigada. vá, até já.